Amém? 15 do Evangelho segundo Mateus, 29 em diante. A gente vai concluir o capítulo 15 hoje. 29 em diante. Você que nos visita pela primeira vez, muito bem-vindo. Nós estamos felizes com sua presença. No final, passa ali, tem uma recepção, tem uma bala ali, o pessoal tem uma bala para te dar. Mas é só a isca, né? O pessoal te dá uma balinha para adoçar sua boca, mas pega teu telefone para te importunar depois. Vai lá, ser bem recebido pelos nossos irmãos e nossas irmãs. Amém? 29 diz assim: saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram quase 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã, né? Mas é uma outra coisa que a gente vai falar ao longo da exposição. Tua palavra, Senhor, tua palavra, viva, eficaz, martelo, que esmiuça a pedra, poderosa, Senhor. Tem experiência com a sua palavra, Pai. Lendo a sua palavra, a minha vida mudou. Ouvindo a sua palavra, a minha vida foi transformada. Diferente do que os homens dizem lá fora, isso aqui não é um livro, mero livro escrito por homens, é a tua verdade registrada, poderosa, e nós cremos nisso. Que nós tenhamos uma experiência profunda com o texto hoje, Senhor. Tua palavra penetre o mais profundo do nosso ser, e nós saiamos daqui edificados, transformados, mudados, cheios dessa verdade que transforma a vida do mais vil pecador e nos faz viver segundo a sua santa vontade. Edifica-nos pela palavra, santifica-nos pela palavra, nos conforma à imagem do teu Filho pela palavra, em nome dele nós oramos. Amém. A gente segue, irmãos, nessa parte narrativa que começou lá no capítulo 14, que mostra o Messias, rei poderoso, através de muitos atos maravilhosos, miraculosos, mas que revelam que apesar dos grandes feitos de Jesus naquela época, essa existência segue separada entre 2 grupos de pessoas. Você está acompanhando toda a exposição do livro, você viu que lá do capítulo 11 em diante, nós estamos falando sobre as reações das pessoas em face do Evangelho de Deus. Gente que olha, entende sua miséria e recebe Cristo como Senhor, recebe a palavra do reino, o Evangelho do reino, e gente que nem com os grandes milagres, como o pastor Hilton falou aquele dia, né? As placas que apontam para a divindade do Cristo, nem assim essa raça se converte. A gente vai continuar falando disso, porque é disso que o texto segue dizendo aqui. No capítulo 15, em especial, nós vimos, a partir do versículo 21, que Jesus tinha se retirado da região dos judeus e vai para uma região gentílica. Ele vai lá para Tiro e Sidom, tem um encontro com a mulher cananeia. Nós vimos isso na semana passada, expomos isso na semana passada. E o versículo 29, onde nós lemos, diz que Jesus sai dali de Tiro e Sidom e volta para perto do mar da Galileia.
Mas uma coisa interessante que Mateus não fala, e Marcos fala, é que Jesus continua no meio dos gentios. Capítulo 7, versículo 31 em diante de Marcos, o texto diz que Jesus para na região de Decápolis, composta por 10 cidades, e por isso Decápolis, que era majoritariamente habitada por gentios. Povo que não era povo de fora da aliança, povo que não era puro sangue, povo que não tinha nascido dentro do povo judeu. E a gente viu na semana passada que havia uma agenda da parte do Cristo para ser cumprida, onde ele traz o evangelho do reino para o povo de Israel. Contudo, a tendência é que o evangelho do reino saia de Israel e alcance todo mundo. E aqui ele tem uma experiência de já encontrar um povo gentil, um povo que não era judeu, que tem uma inclinação a se voltar para o evangelho, envergonhando os judeus que eram aqueles que esperavam a promessa do Messias, a promessa do Cristo de Deus. Aqui ele faz algo que ele fez, isso é lindo, né? Um paralelo. Você vai vendo o ministério de Jesus na Galileia e o que está acontecendo aqui agora, você vê que as mesmas coisas que Jesus fez no meio dos judeus, ele está fazendo no meio dos gentios. Lá no versículo 34 ao versículo 36, que foi onde o pastor Hilton expôs aqui, você vê Jesus estando no meio de uma grande multidão, o povo trazendo um monte de doente, ele curando todo mundo. E no versículo 29 ao versículo 31 do capítulo 15, ele está fazendo a mesma coisa. Contudo, todavia, para povos diferentes. Primeiro ele faz no meio dos judeus. Depois ele vai fazer no meio dos gentios. E aqui a gente vê a diferença da reação daqueles que não tinham aliança com Deus, daqueles que não tinham a Torá, daqueles que não tinham as promessas, daqueles que não tinham os profetas. O versículo 29 diz que quando Jesus chega nesse lugar, ele se assenta no monte, o pessoal traz todo tipo de doente, coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e deixaram junto aos pés de Jesus e ele saiu curando, né? Foi a campanha da cura naquele dia, saiu curando. Todo mundo que chegou ali, ele foi curando. Versículo 31, o povo ficou maravilhado a ver os mudos falarem, os aleijados, né, recuperarem sua saúde, os coxos andavam, os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. É por isso que a gente entende que ele estava num contexto gentílico. O Deus de Israel agora está sendo glorificado num contexto onde ele não é cultuado, reverenciado, adorado e servido. Por quê? Porque aquele povo olhava para Jesus e via o que muito judeu não viu: o Messias esperado, o verdadeiro Salvador do mundo, o Filho de Deus. Então a gente começa a fazer esse paralelo novamente. E esse paralelo é inevitável. Você olha Jesus curando, fazendo sinais, milagres, maravilhas no meio do povo judeu, e raramente você vê uma reação dessa aqui. Mas o povo gentil glorifica o Deus de Israel, dizendo: Deus de Israel é o verdadeiro. Ele é Deus de verdade, se curvando ao Deus de Israel. Dado momento, Jesus olha para aquela multidão, versículo 32, e diz que se compadece dela. Vamos ler o texto, tem algumas aplicações aqui muito legais. Então Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Isso aqui é sensacional. Esse versículo 32, se eu sou você, eu grifo ele, eu envolvo ele, né? Marca texto nele, né? Por quê? Porque esse versículo aqui mostra a maneira como Deus decidiu se relacionar com os homens. Está aqui nesse texto aqui. Não importa qual seja a sua limitação, a sua necessidade, a sua miséria, toda vez que Deus se inclina para te socorrer na sua miséria, esse texto explica por quê. O versículo diz que Jesus olha para aquela multidão e é mó legal, é muito legal aqui, que já estava todo mundo curado. Os coxos já estavam andando, os cegos já estavam vendo, os surdos já estavam ouvindo, os mudos já estavam falando, e Jesus olha para eles e identifica: ainda tem alguma coisa. O que tem ainda, Jesus? O pessoal está com fome. O
povo está aqui comigo há 3 dias, não tenho o que comer, e é muito provável que se eu despedir esse povo dessa maneira, esse povo vai desfalecer no caminho. E o texto diz que Jesus se compadece. Olha o que o texto diz. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão desta gente. Isso explica porque Deus veio ao nosso encontro por meio do Cristo. Jesus não veio ao nosso encontro enviado pelo Pai, não é porque você era bom, porque você tinha alguma coisa a oferecer para ele, porque você, né? O pessoal que estava indo no estudo, né? Porque você mora no Leblon. Ninguém aqui mora no Leblon, irmão. Se alguém morar no Leblon, me chama para dar uma volta lá e ficar na tua casa um pouquinho. Ninguém aqui foi alcançado porque mora no Leblon ou mora em Campo Grande. Porque é feio, porque é bonito, porque é rico, porque é pobre, é porque Deus se compadeceu de nós. Na nossa miséria, nós estávamos perdidos, longe de Deus. E o que é compaixão? Compaixão é a palavra formada por 2 palavras. Com-paixão. Com fala de junto, com o outro. Paixão fala de sentimento intenso. Do que esse texto está falando? O que a palavra compaixão diz? Ela fala sobre sentir intensamente o que o outro está sentindo. Mas esse gato é muito crente. Muito crente. Esse gato está aqui antes da gente chegar, ele sobe no altar, ele... Não, deixa ele, pode deixar, pô. Parei para olhar mesmo para, né? Então, assim, até esqueci. Compaixão. Compaixão. Compaixão é sentir com, estar se colocando no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo. Quando Jesus diz assim, ó, tenho compaixão, ele está olhando a miséria que está diante dele, esse povo está com fome. E é isso que o move a assistir esse povo. E não é diferente em nenhum aspecto da nossa vida. Todas as nossas misérias, sobretudo a perdição eterna, só foi assistida por Cristo Jesus. Porque Ele se compadeceu de nós. Deus teve misericórdia. Deus olhou para mim e para você e se compadeceu. Ele viu a nossa perdição. Ele viu o nosso estado de miséria. Ele viu para onde nós estávamos caminhando. Ele viu e Ele veio compadecido. E perceba, é o que eu sempre destaco aqui. Não tem ninguém no texto pedindo comida a Ele. É uma iniciativa dele. Ele olha e vê. E é assim, irmão. A salvação vem do Senhor. A graça vem do Senhor. A bondade vem do Senhor. A misericórdia vem do Senhor. Ele se move na nossa direção para suprir as nossas carências e as nossas necessidades, compadecido. Nós lemos o texto em Efésios 2, do 1 ao 8, e nós vimos que nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, mas Ele, pelo seu muito amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele se compadeceu de nós. Esse Deus é compassivo. Esse Deus é compassivo. E quem caminha, né, com a gente aí sabe, sempre é assim que você deve ler a Bíblia, é assim que você deve entender. Todas as bênçãos que nós temos aqui, elas sempre apontam para frente. São bênçãos menores comparados ao que há de vir. Todas as provações e dificuldades que nós temos aqui também funcionam da mesma forma, né? Apontam para algo pior. E quando a gente olha para esse texto, às vezes as pessoas ficam agarradas ali, né, no pão, no peixe e tal, naquela coisa toda, mas a leitura correta de um texto como esse é pensar que do mesmo jeito que essas coisas são um problema passageiro, tem um problema eterno nos esperando, e do mesmo jeito que o problema passageiro é resolvido por compaixão, o eterno também é. Isso está apontando sempre lá para frente. O Deus de toda graça, de toda misericórdia, de toda bondade, não veio aqui para encher barriga de ninguém. Na verdade, quando você olha, né, você faz um paralelo com a multiplicação que foi promovida no meio dos judeus e a multiplicação que foi promovida no meio dos gentios, no capítulo 6 de João, você vai ver que os judeus vão atrás de Jesus e Jesus diz: vocês são tudo interesseiros.
Vocês não estão atrás de mim porque vocês viram os sinais que eu fiz e entenderam quem eu sou. Vocês comeram ontem e querem comer hoje. É a maioria das pessoas na Terra. Gente que é beneficiada por meio do que Deus pode fazer e faz mesmo, está aqui uma prova. Está aqui uma prova, faz mesmo, né? Está aqui uma prova. Mas não me entenderam nada. Porque seu problema não é fome de pão e peixe. O problema é o vazio da sua alma. Porque você pode estar diante de um banquete com lágrima nos olhos, tentando entender o que está acontecendo. Você pode estar dentro de um quarto luxuoso, né, de uma cama 2x2, e olhando para o teto enquanto molha o travesseiro. Você pode estar em qualquer situação que qualquer homem almeja, mas olhar para dentro de si e entender que tem uma fome maior do que a fome do estômago. É a fome da alma. Tem um vazio, irmão. Tem uma necessidade a ser preenchida, a ser suprida. E é isso que Deus está apontando com essas coisas aqui. Ele tem compaixão, Ele vem na nossa direção e Ele vem suprir as nossas carências, não porque nós merecemos, mas porque Ele é compassivo, porque Ele é bom, Ele olha para nós com amor e graça e diz, eu vou assistir esse povo aqui, vou assistir esse povo entender que eu posso suprir as necessidades deles. Mas no versículo 33 e 34, a gente vê algo que é muito comum no meio de nós. Muito comum. Os discípulos, no versículo 34, dizem para Jesus, onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Se você está prestando atenção no texto, você sabe que essa já é a segunda multiplicação de pão e peixe. A segunda. E eu não sei se é assim contigo, né? Não sei se é assim contigo, né? As pelejas da vida, as lutas da vida, as dificuldades da vida. Aí você vai lá assistindo, socorrido por Deus. Você fala, caraca, Deus é bom, maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí no outro mês tem outra peleja, né? Outra peleja. Aí você entra em desespero, por quê? Porque aquilo que passou, já passou e você não lembra mais. E isso não é amnésia. A Bíblia não chama isso de amnésia. A Bíblia chama isso de falta de fé. Em tempo inteiro Jesus estava dizendo para os discípulos, homens de pequena fé, homens de pequena fé, homens de pequena fé. Se você olhar no capítulo 14, virar uma página assim, ó, lá no capítulo 14, do versículo 13, né, do versículo 13 ao versículo 21, você vai ver Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixinhos num lugar tão deserto quanto esse aqui. E é aqui que você vê, irmão, que a nossa fé, ou ela é imatura, ou ela não é genuína. No caso dos discípulos, era imatura. Jesus chamava eles o tempo todo, cara, a fé de vocês é muito pequena. É débil, é frágil, vocês são muito fracos na fé de vocês. Porque eu acabei, cara, de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos num lugar deserto, e agora vocês estão me perguntando como que nós vamos alimentar esse povo todo nesse lugar deserto? Do mesmo jeito. Da mesma forma. Eu não tive poder para resolver aquele problema lá, eu vou resolver esse problema aqui. Perceba, a gente vem numa crescente. Deus vai nos socorrendo aqui e agora, cuidando de nós aqui e agora, nos suprindo aqui e agora, mas aqui e agora, Ele sempre vai precisar nos suprir. Todo mês, irmão. É o que eu canso de dizer, né? Vira e mexe, estou conversando com um chefe de família, aí o cara fala, pô, o negócio está ruim lá na empresa, né, e tal. Normal, preocupa todo mundo. Mas a principal palavra de consolo que eu tenho para quem está preso a perder o emprego ou perdeu, é que a empresa é só um meio, não é um fim. É o meio pelo qual Deus decidiu cuidar da sua casa. O problema é que a gente que é vaidoso, né? Não dá para passar um tempo cuidando da família através de cesta básica da igreja. Aí a gente fala, meu Deus, cesta básica eu não quero não. Então você não entendeu nada da dinâmica dos passarinhos. Entendeu nada, absolutamente nada. O pássaro não sai do ninho e escolhe o que vai comer, ele come o que vem pela frente. E é assim que Deus provê. Entende? Eu sempre digo, cara, fica em paz. De algum jeito Deus vai cuidar de você. Mas perceba, como isso é só uma figura do que vem por aí. Porque todo mês Deus tem que estar provendo. Todo mês Ele tem que estar fazendo algo. Todo mês tem que cair e bater na conta. Senão é aquele Deus nos acuda, aquele desespero, aquela luta. Só que o mesmo Deus que fez no mês passado,
É o Deus que vai fazer nesse mês, irmão. Que vai fazer no mês que vem. Até um dia não precisar fazer mais. Perceba como a gente vai caminhando para a eternidade juntos. Até que um dia nós vamos entrar pelas portas celestes e veremos aquela árvore que o homem não escolheu no jardim. Tinha 2 árvores lá, você lembra das 2 árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da... O homem comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, nós vamos ver outra árvore lá. A árvore da vida. Nós vamos comer do seu fruto. E toda a nossa fome vai ser saciada. Vou falar disso um pouco mais à frente. Mas perceba como existe um ciclo de dependência aqui. No capítulo 14, lá para o povo judeu, ele vai e multiplica pão e peixe, mas aqui no capítulo 15, para o povo gentil, ele também tem que multiplicar pão e peixe. Por quê? Porque essa é a vida do homem. A vida do homem é precisar de pão e peixe todo mês. Não era bom pagar uma conta de internet só e ter internet para sempre? Uma vez só, ir na Light e falar, ó, tá aqui. Lá em casa a gente bota a conta da Light conta da luz na geladeira, né? Com imã, né? Aí fica lá. Passo lá, olho. Quando entra uma embaixo da outra, aí eu falo, não, tem que ir, né? Tem que ir ali, senão se, né? Ficou umas 2 ali, eu já sei. E agora tem uma multa de carro lá, no mesmo imã lá. Está lá uma multa de carro. Pagar quarta-feira que vai cair o pagamento. É a vida. É a vida. Se tu perder o emprego hoje, ele vai ter que abrir outra porta. É a vida. Tu ficar doente hoje, ele te curar de maneira miraculosa, você pode ficar doente amanhã. É a vida. E isso aponta para quê? Para o futuro, para a eternidade. Ou você vai viver de miséria em miséria até a miséria eterna, ou você vai viver de graça em graça, misericórdia em misericórdia, compaixão em compaixão, até a compaixão eterna. Até um dia em que ele vai resolver todos os nossos problemas de uma vez por todas. Mas o que ele está ensinando para os discípulos é, fica tranquilo, cara, eu fiz ali, vou fazer aqui, e estou caminhando para um dia onde não vou precisar fazer mais milagre por ninguém. É isso que precisa entrar na sua mente, na minha mente. Mas o que nós somos? Nós somos esses discípulos aqui. Onde haverá neste deserto pão suficiente para tão grande multidão? Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, 7 pães e alguns peixinhos. Tem mais do que da primeira vez. Hã? Na primeira vez, 5 pães e... Segunda vez, tem 7 pães e alguns peixes. Tem mais do que da primeira. E a incredulidade ainda está lá. E sabe o que isso prova para a gente? Que a incredulidade não tem a ver com o tamanho do nosso recurso. Quem viu Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes não deveria ficar assustado tendo 7 pães e alguns peixinhos, mas é o que você é o que eu sou. Nós somos isso aqui, irmão. E o Senhor precisa o tempo todo estar se revelando, estar se mostrando, até que nossa fé amadureça, a ponto de nós declararmos como Cristo declarou, não só de pão viverá o homem, eu não estou nem aí para pão. Eu confio em quem falou sobre a minha vida. Eu confio na palavra do meu Pai, no cuidado do meu Pai. Eu estou à mercê dele e é para onde a gente tem que caminhar. Versículo 35. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e eles distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. E novamente eu preciso dizer, isso aqui é um símbolo da eternidade. É um símbolo do dia em que ninguém vai ter fome. Às vezes eu vejo as pessoas brigando por política, né? Aí o pessoal defende a esquerda. Não, tem que dividir com os pobres. Tem que mesmo. Tem que dividir com os pobres. Né? Aí o pessoal defende a direita. Não, cada um que trabalhe para... Tem que trabalhar, porque a gente também está aqui para sustentar nenhum preguiçoso. Preguiça é pecado. Né? Está aqui para isso. Mas olha onde está o nosso anseio para a resolução dos nossos problemas. O nosso anseio para a resolução dos nossos problemas está num governo terreno que não consegue dar conta do todo. A coisa é tão braba, assim, às vezes eu vejo uns crentes assim, eu falo assim, meu Deus do céu, é uma cegueira tão grande
que você não entendeu ainda o quão medíocre todos os reinos desse mundo são se comparados ao reino de Cristo. Nós falávamos aqui mais cedo da qualidade da vida eterna, né? No momento em que todas as nossas tristezas e angústias vão ser resolvidas, onde Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento. É o que esperam os santos, uma vida plena. Mas em face de uma vida plena que nos é prometida, a gente quer o governo que divide recurso com pobre. Ou a gente quer o governo que dá oportunidade para todo mundo trabalhar e cada um ganhar o seu. Mas se você pegar Isaías 65, Isaías diz que novos céus e nova terra, todo mundo vai trabalhar. E ninguém vai perder o fruto que semeou, cada um vai comer o que plantou, ninguém vai perder casa. Plenitude, irmão, plenitude é Deus nos suprir em todas as nossas necessidades e nós não termos falta de nada. Então eu não quero só que a minha barriga seja cheia no governo atual, eu quero plenitude. Cristão, irmão, não pode ser confundido nisso. Hoje você come, amanhã tem que comer de novo. Hoje você é assistido, amanhã tem que ser assistido de novo. Hoje você é saciado, amanhã você tem que ser saciado de novo. É a vida, ela é assim. E se você, desculpa, irmão, com todo respeito, se você vive em função de milagres temporários, né, tem que até rever sua conversão, porque você pode ser um materialista buscando aquilo que seu coração deseja no lugar onde alguém está prometendo isso. Reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz, alegria no Espírito de Deus. É gente que até com fome sabe que um dia será saciado para sempre. É gente que um dia vai encontrar em Cristo Jesus tudo aquilo que precisa. Todas as suas necessidades serão supridas. Eu sempre digo isso, né? Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, 5:12 de Romanos, né? Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte é o símbolo máximo da maldição de Deus na terra. Mas antes da morte vem um monte de coisa. Vem doença, vem envelhecimento, vem desigualdade social, vem político corrupto, vem juiz iníquo, vem todo tipo de mal que a gente vê por aí. E quando nós falamos sobre a bênção de Deus, nós falamos da vida eterna, que é o mesmo passo que a morte é o símbolo de todos os males, a vida é o símbolo de todos os benefícios que estão reservados para aqueles que estão em Cristo. Não vai faltar nada lá, irmão. Não vai faltar nada lá, ninguém vai ser desprezado, não vai ter um pobre no reino de Deus. Tem essa ideia de desigualdade social, não existe isso lá. Todos seremos iguais, todos seremos saciados. Capítulo 8 de Mateus, a gente já passou por lá. Quando o centurião, né, mostra aquela fé imensa de dizer a Jesus, não sou digno nem que tu entre na minha casa. Jesus fala ao profeta Isaías. Isaías 25:6, põe pra gente, por gentileza, Marcos. Está falando da eternidade, de estarmos ao lado de Deus eternamente. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carne suculenta. Meu Deus, pensa na picanha. Eu tiro a gordura, com todo respeito. Né? O problema é seu que você come a gordura, você vai morrer cedo. Mas pensa, irmão, pensa. E vinhos envelhecidos, não é nessas garrafas, né? Você paga R$1.000 num vinho, irmão, não estou falando disso, não. Estou falando de coisa eterna, né? Tem uma senhora lá do lado de casa, né? A dona Anice, né? Ela faz um pudim de tapioca. Você nunca comeu nada igual na vida. Você não comeu. É a melhor sobremesa da história. E eu acho que vai estar aqui. Vai estar aqui. Carnes suculentas, com tutanos e vinhos envelhecidos, bem clarificados. Ele está falando da qualidade do que vai ser servido para a gente. Ele está falando da vida em plenitude. Brincadeiras à parte, né? A gente se encanta com o Outback, irmão. Mas vai lá, tu e mais um casal, se não fica 500 lá.
Fica 500 lá e tu só pode ir quando o cartão virar. Mas é mesmo, irmão. Irmão, 2 hambúrguer no Fabuloso tá 110. 2 hambúrgueres. 110. Encontrei um aí mais barato. Ontem também comi uma pizza boa, mais barata, né? Mas daqui a pouco tá caro também. Sabe qual é o problema disso? Pecado, inflação, desequilíbrio na economia. Pecado! Aqui vai estar todo mundo sentado comendo de graça e pela graça. Não vai ter um faminto, todos saciados, todos cheios de alegria diante do Cordeiro. E é isso que a igreja precisa entender. É uma bobagem, irmão. É uma bobagem. Nós pensarmos em qualidade de vida da perspectiva de comermos em restaurantes caros. Da gente ter... Eu não sei a tua experiência com comida, né? Depois que eu casei, as coisas foram melhorando. Falei, não, tem que ter Danone. Vive estragando lá. Vira e mexe, eu vou no Danone e passou da validade. Tem um lá passado e eu estou tomando. Venceu agora foi dia 26, eu acho. Estou tomando. Né? Mas eu sou tão ruim, sou tão pecaminoso, que quando os meus anseios foram atendidos, eu passei a estragar a providência de Deus. Um dia tirei 1 quilo de tomate de dentro da geladeira, tudo estragado. Pecado, puro pecado. Por quê? Porque na minha miséria eu acho que eu sou necessitado daquilo, mas não é daquilo que eu sou necessitado. Eu sou necessitado de ser pleno, de ser preenchido de uma vez por todas e não mais ter necessidade de nada. E é isso que está reservado para aqueles que amam a Deus, para aqueles que estão esperando no Senhor serem saciados de uma vez por todas, serem saciados plenamente. O texto diz que todos comeram e se fartaram e ainda sobrou. Isso é um reflexo, isso é uma ideia da eternidade ao lado de Cristo. E eu quero te encorajar hoje aqui, irmão. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que estão seus cartões, seus boletos. Eu não sei como é que está. Também nem preciso saber. O que eu sei é que não está legal. Eu sei que não está legal. Por mais organizado que você seja, tem necessidade aí. Por mais equilibrado que você seja, você está precisando de alguma coisa. Vai continuar precisando. O ventre, aqui e agora, ele continua pedindo, ele continua faminto. É por isso que nunca há contentamento. É por isso que a gente sempre está atrás de mais, sempre está atrás de mais, a gente sempre quer mais. Por quê? Porque o homem natural é um estômago sem saciedade, o homem natural é um buraco negro. Deus pode te dar tudo aqui e agora, mas você vai ter necessidade de mais. Contudo, haverá um dia, irmãos, que é para onde esse texto aponta, que estaremos sentados nesse banquete que nós lemos ali. Todos nós seremos saciados. Eu já contei essa história, vou contar de novo. Né? Eu lembro quando eu casei com a Ilana, a gente ficou o 1º ano no aluguel, né? O 1º ano no aluguel. Aí lá, onde a gente morou, era tipo um condomíniozinho assim, com um portão, né? Mas não tinha porteiro. E para o cara que fazia a medição da luz entrar, alguém tinha que abrir o portão para ele. Raramente tinha alguém no portão no momento que ele passava e raramente alguém atendia, né? Na época lá, acho que éramos 4 vizinhos, né? Mó peleja para abrir o portão para o cara dar light. Aí, primeiro mês, a conta veio R$25. Não, 25 não, primeiro mês veio R$15. Aí eu falei, meu Deus, oh, maravilha, papai, 15 conto. Segundo mês, o cara não entrou, veio 25. Falei, pô, que bênção. Terceiro mês, 400 e pouco. Pô, botei a mão na cabeça e falei, Senhor, tem misericórdia. E estava duro mesmo, não tinha dinheiro para pagar não, irmão. Falei, a luz vai cortar. Eu acabei de tirar a Ilana de casa. Na casa dela ela tinha internet, na casa dela ela tinha luz, na casa dela tinha tudo na geladeira, tinha tudo. Eu tirei ela de casa para não conseguir pagar uma conta de luz, fui para o banheiro chorar. No banheiro chorar, falei, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí beleza, paguei a conta, Deus me abençoou, deu para pagar a conta normal, né? Deus providenciou como está no texto. Mas um dia, lendo Apocalipse, capítulo 21, para o final do capítulo ali, o texto diz que na Nova Jerusalém não vai haver nem noite.
Porque o Cordeiro vai iluminar tudo o tempo todo com a sua glória. Era como se Deus estivesse dizendo para mim, tá vendo? A light não vai te perturbar. Eu não sei como é que isso soa para você. Para mim, foi uma palavra de consolo, porque eu tenho problemas seríssimos com a light, e você também tem. Não paga não para você ver se você não fica sem luz. Lá corre um rio como um cristal. O rio da vida, de onde todos nós beberemos, e a SEDAI não vai te cobrar um centavo. Todos nós seremos saciados. Quem paga aluguel aí? Não precisa levantar a mão não, tem uma palavra para você. João 14, Jesus vai consolar os discípulos porque ele já está prestes a morrer. Ele diz assim, ó, não turbem o vosso coração. Na casa do meu pai, há muitas, tem lugar para todo mundo. Tem ninguém que vai ficar desabrigado. Minha casa, minha vida, não tem nada disso lá. Lá tem um rei justo, que vai cuidar dos seus súditos nos mínimos detalhes. E nós seremos saciados em todos os aspectos da nossa vida. É por isso que eu não abro mão de, nesse púlpito, pregar sobre o que vem por aí, porque o que tem aqui agora é passageiro. Agora, para a gente encerrar, concluir, também é verdade que Ele nos assiste aqui e agora. Quem olha para aquele povo e vê aquele povo com fome é o próprio Cristo. E Ele diz, eu estou compadecido, eu vou saciá-los. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Que está incomodado com os mínimos detalhes, com todas as nossas necessidades. E tem uma disposição de cuidar de nós, de nos prover, de nos assistir nas nossas demandas. Você precisa confiar nisso. Você precisa entender que esse Jesus, que olhou para aquele povo com fome e falou, estão com fome, preciso dar de comer. Eu vou tornar a dizer isso. De repente, você não vai no Outback todo mês. De repente, você vai ter que pegar uma cesta básica na igreja. De repente, você vai ter que depender de um irmão para sair, para dar um rolé. Um dia alguém me chamou, eu duro toda a vida, né? Falou, não, vamos lá, eu só quero te tirar de casa para curtir com a patroa. Falei, então vamos. Isso é bênção de Deus, é a maneira de Deus cuidar de você nos mínimos detalhes, a fim de que você seja suprido em tudo. Mas onde está o nosso coração? Nosso coração está na selfie. Nosso coração está na foto do prato. Porque não é pecado bater, não. Em alguns casos parece idiotice, mas todo mundo tira, todo mundo é idiota, meio idiota. O que eu estou querendo te dizer, irmãos, é que o Deus que cuida dos pássaros estão voando nesse momento. Onde eu falei isso para um amigo ficou, caramba, nunca pensei nisso. Alguém já viu algum passarinho morrer desnutrido? Passarinho solto morrer desnutrido? Você vê passarinho morrendo, pombo, né? Tu vê muito pombo atropelado pelos carros, né? Porque pombo, não sei o que dá no pombo. Não sei o que dá no pombo, ele fica ali, ele é atropelado, né? Você vê pássaros assim morrendo por causa de queimada, por causa de mata que é queimada. Você vê gente caçando passarinho, matando passarinho, mas você nunca vai ver um passarinho morrer de sede, nunca vai ver um passarinho morrer de fome. Ele come minhoca, ele come semente, ele come fruta, e fruta, né? Quem já foi lá em casa tem um pé de jabuticaba assim. E é estranho, né? Tem dia que dá pouco, mas tem dia que explode muita, né? Muita jabuticaba. Tu tem que correr, porque se você não sair correndo, quando você chega já está tudo furadinha. Os passarinhos vão comendo tudo. E pagaram quanto por aquilo, irmão? Compraram de quem? Tira a onda, vai no meu quintal, toma da minha jabuticaba, vai embora alimentado para a glória de Deus. É isso que você precisa entender. O Deus que multiplica pão e peixe não é o Deus que coloca todo mundo no Outback toda semana. É o Deus que cuida. É o Deus que tem misericórdia. É o Deus... Ah, Wesley, eu moro de aluguel. E quem mora debaixo da ponte? Aluguel também é um teto sobre a cabeça. Quem dá dinheiro para pagar é o Criador. É a maneira como Ele decidiu te assistir. Ele humilha o povo no deserto, fazendo maná cair do céu, fazendo comida cair do céu, e o povo diz, estou enjoado disso aqui. A gente é assim. A gente é assim. Mas que o Senhor nos ajude, irmão, e nos traga contentamento
a partir da consciência de que Ele não vai deixar faltar nada para a nossa vida, que Ele está preocupado em cuidar de nós nos mínimos detalhes. Versículo 38, ora, os que comeram eram quase 4.000 homens, além de mulheres e crianças. O texto faz questão de colocar para nós o número de pessoas que comeram daqueles poucos pães e poucos peixes, para nós entendermos que aqui não tem nenhum malabarismo, o que tem aqui é milagre mesmo. É milagre mesmo. E você precisa entender uma coisa, irmão, nós precisamos entender uma coisa. Milagre não é só quando Jesus viola as leis da natureza, porque você ir partindo o pão, 7 pães apenas, e você alimentar 4.000 homens, fora mulheres e crianças, é uma violação das leis naturais. Você está partindo o pão e o pão está sendo multiplicado instantaneamente, miraculosamente. Mas tudo que é colocado no seu prato, toda a provisão que chega na sua casa é um milagre de Deus. É a boa mão de Deus, é o favor de Deus, é a graça de Deus, é Deus cuidando de você. É Deus cumprindo com a sua palavra e não deixando o justo mendigar o pão e nem sua descendência passar fome. Tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Na verdade, parece um equívoco textual aqui. Essa palavra e essa cidade nem existe. Muito provavelmente ele está falando de Magdala, o lugar de onde Maria Madalena saiu. E o que isso quer dizer? O que o texto está querendo dizer para nós? Que depois de passar um tempo no meio dos gentios, ele volta para o meio dos judeus. Para a gente continuar as próximas exposições, a gente está subindo uma escada em caminho da cruz. Ele passou um tempo no meio dos gentios para dizer assim, ó, eu vim trazer salvação a todos. Falei na semana passada, é lícito falar hoje de novo. Você não é judeu não, irmão. Você é gentil. E nós fomos alcançados por esse Cristo que não fez acepção de pessoas, mas olhou para a gente de todos os povos, de todos os lugares, e disse, eu vou alcançar esse povo com a minha graça e com a minha compaixão. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É bem verdade que Deus poderia desprezar a mim e a você única e exclusivamente pelo fato de nós não sermos o povo da aliança, mas o povo da aliança não é o povo judeu. É o povo que Deus está chamando desde que Adão caiu, Deus está chamando um povo para si, e eu te encorajo hoje. Se você está longe de Cristo, está afastado de Cristo, venha a Ele. Porque todas as provisões terrenas são passageiras. Tudo que você pode receber aqui agora vai passar. Eu amo essas passagens da multiplicação do pão e do peixe. Porque é a maior prova que o que nós mais queremos é encher a barriga aqui e agora. Elas viram tema de campanha, elas viram tema de conferência, de cruzada. Mas torno a dizer, irmão, todo mês tu vai no mercado. Isso é a prova de que a vida é instável. Todo mês você repõe a despensa, mas vai chegar um dia que nós teremos em abundância, teremos em fartura. E esse dia é o dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Venha Cristo arrependido e receba a maior provisão de todas, que é a salvação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?